Bom dia a todos. Aqueles que não me conhecem, eu sou Carlos Andrade, sou presidente do Conselho Deliberativo da Enerprev. Tenho o privilégio, a honra de presidir o Conselho Deliberativo da Enerprev. O nosso conselho tem 6 membros, né? Eu juntamente com a Fernanda Pires, que é a nossa diretora de RH, somos os 2 executivos da EDP que fazemos parte do conselho. Temos 2 conselheiros eleitos, o conselheiro Júlio Galvão e o conselheiro Edson Wilson, e temos 2 conselheiros independentes, que são o conselheiro Sérgio Nabas, né, que é também membro do conselho da Vivest, antiga Fundação CESP, né, agora renomeada Vivest, e a conselheira Nélia Tosi, que também teve toda a sua carreira na área de previdência, a antiga da empresa Acesita, né? Foi executiva e teve no conselho durante muitos anos. Então, são dois conselheiros independentes que nós temos, que têm muito conhecimento sobre previdência. Eu tenho muito orgulho de ter um conselho tão assim composto por todas essas pessoas que eu comentei, que contribuem muito, tanto os eleitos, o Júlio Galvão e o Edson Wilson, quanto os independentes, né, o Sérgio Navas e a Nélia, contribuem muitíssimo para termos a certeza de que estamos no caminho certo, aqui juntamente com a diretoria, que está aqui representada pelo Marcelo Figueiredo, que é o presidente da entidade, né, e o Anderson Guimarães, que é o diretor financeiro e de benefícios. O Marcelo, que espero que vocês já conheçam muito bem, desses últimos meses, nesse processo desse programa de imigração, né, que o Marcelo, tanto o Marcelo quanto o Anderson, têm estado muito disponíveis, participado de lives e reuniões com participantes, e pessoalmente tem feito reuniões com participantes do plano, tanto aposentados quanto ativos, para responder a todas as dúvidas possíveis com relação a esse plano de imigração. O Marcelo, como vocês sabem, é um profissional que teve quase toda a sua carreira no Grupo Abril, teve à frente da entidade de previdência lá, uma pessoa que conhece profundamente o tema de previdência, assim como o Anderson. Temos uma diretoria. O Anderson foi muitos anos da Itaú Soluções, e, portanto, uma diretoria especializada, e nós estamos agora nesse processo, finalizando esse programa de imigração, né, que nós iniciamos ali em junho, e o objetivo dessa live, estamos aqui na última semana, dia 28 de setembro, é o último dia para a opção de cada um de vocês, e queríamos aproveitar hoje, né, faltando exatamente uma semana para o final do prazo, para também nos disponibilizarmos aqui, particularmente a diretoria da Enerprev, aqui o Marcelo e o Anderson, para responder as perguntas que vocês têm, né? Eu já falei outras vezes, assim, é uma extrema coincidência, de esse processo ter acontecido no meio da pandemia, né? Nós tivemos a aprovação da Previc, que é o órgão regulador, em fevereiro desse ano, ainda antes que imaginássemos qualquer quarentena, qualquer coisa desse tipo. Em fevereiro já se falava de Covid, principalmente na China e outras coisas, mas não imaginávamos uma quarentena, todos nós em casa. Tanto que depois disso, eu particularmente ainda viajei na semana anterior à quarentena, na semana ali de 10, 11, 12 de março, eu estava para cima e para baixo fazendo reuniões e tudo isso, ou seja, nenhum de nós esperava. E a Previc aprovou em fevereiro, com efeitos a partir de maio, ou seja, de maio para adiante é que se iniciaria a contagem do prazo, e o período de adesão, portanto, se iniciava ali a partir de junho, né? Então, não imaginávamos. O que nós tínhamos programado, junto com o Marcelo, era fazermos reuniões presenciais
nas principais cidades, né, aqui da região da EDP São Paulo, né, tanto com os aposentados quanto com os ativos. Queríamos estar presentes e abertos para todo tipo de perguntas. Então, não esperávamos ter de estar assim virtualmente por lives como estamos agora, né? Entendemos a importância de uma decisão como essa. Tanto entendemos que fomos sensíveis com pedidos que nos vieram, tanto ali através do sindicato, quanto através da Associação de Aposentados, né, o próprio nosso conselheiro Júlio Galvão também nos alertou da necessidade de prorrogarmos o prazo. Nós prorrogamos por mais 30 dias, esse prazo se encerrava no final de agosto, nós prorrogamos por mais 30 dias e, portanto, se encerra agora 28 de setembro. Não prorrogamos por mais tempo, porque isso ia coincidir com a operacionalização de tudo isso, ia coincidir ali com o final do ano. Começava a trazer riscos ao processo mesmo de operacionalização de todo esse plano de imigração. Mas entendemos a importância particularmente para os aposentados, né? No caso dos ativos, os ativos estão ali, têm seus colegas para consultar e discutir, debater, etc. Os aposentados, aqueles ativos que estão na operação, digamos assim, né? Os aposentados já não têm como se encontrar com seus colegas, obviamente podem falar por telefone, mas entendemos a importância das reuniões familiares, esses são temas importantes para decidir, e tivemos a sensibilidade, então, de prorrogar por mais 30 dias, e agora estamos chegando na fase final, né, nos últimos dias, os últimos 5, 6 dias úteis, né, até 8 dias até segunda-feira, dia 28. Eu reforçaria que, assim, o quanto antes vocês puderem entrar e olhar o nosso simulador, né, a decisão é de cada um e é absolutamente opcional, né, cada um vai poder optar por migrar ou manter-se no plano PSAP. Mas é importante entrar no simulador e poder acessar o saldo de imigração, né, que é a reserva matemática, e comparar as alternativas, identificar onde está no PSAP, ou migrar para o plano CD, ou mesmo a opção do saldado, né. Isso, você tomar uma decisão totalmente informada, né, para que você depois, quer dizer, cada um vai ter a sua própria situação, vai ser vantajoso para vários, em alguns casos talvez não, mas isso é uma decisão de cada um, e essa decisão é importante ser tomada com o máximo de informação possível, né, e portanto o simulador permite verificar a situação individual de cada um, e a equipe da Enerprev, não só a diretoria, o Marcelo e o Anderson, quanto a própria equipe da Enerprev inteira está à disposição de cada um de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham, né? Então, eu só reforçaria essa necessidade de vocês olharem a informação, olharem o simulador, fazerem as simulações necessárias, questionarem, né? Aqui é uma live, também está aberta para questões, para resposta aqui nossa, e que tome a decisão informada, né? É totalmente opcional, ao contrário de, assim, tem um outro plano que também em paralelo, e muita gente confundiu, não, esse tem um plano da EDP e tem um outro aqui que está, ao mesmo tempo, tem um plano de migração de outra empresa, só que esse outro plano diferente do nosso, é mandatório, né? Você não tem muita alternativa. O nosso plano é totalmente opcional, né? E deixamos isso entendendo que não muitos terão benefícios de migrar, mas alguns não terão. Então, cada um vai ter a sua situação,
cada um precisa olhar mesmo a sua informação e tomar uma decisão informada. Então, era mais esse breve recado que eu queria deixar aqui, e eu passo a palavra aqui para o Marcelo Figueiredo. Um grande abraço. Obrigado, Carlos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou Marcelo Figueiredo, sou diretor-presidente da Enerprev. Prazer estar aqui mais uma vez, direcionando a vocês para a gente falar da migração dos planos. O Carlos já reforçou alguns pontos muito importantes, né? A gente está caminhando aqui, é praticamente a última live que a gente vai fazer falando da migração. Ele reforçou muito bem, o prazo se encerra agora na próxima segunda-feira, dia 28. Ela não terá condição de ser novamente prorrogada, então realmente se encerra dia 28, não tem mais como se estender esse prazo, mas ainda dá tempo. Então eu queria convidar a todos aqui e a todas para que acessem o simulador. É uma ferramenta simples, ela é de fácil entendimento, mas eu acho que o mais bacana do simulador é que, como o Carlos destacou, todos possam ter acesso e entender, visualizar o que a gente tem falado tanto ao longo da migração, que é a tal reserva matemática, reserva de migração. Então, assim, de quanto a gente está falando? Quanto que eu estou deixando na mesa, né? Qual oportunidade que existe? Que patrimônio eu teria para migrar para esse plano novo de características mais flexíveis, que é o plano CD, Energias do Brasil. Então, e inclusive a partir do simulador, percorrendo todas as etapas, que você finaliza a sua opção. Então, é importantíssimo que todos possam destinar um tempo aí, acessar o simulador e, através dele, efetivar a sua opção de, ou que seja permanecer no plano, uma vez conhecida as oportunidades e o que está sendo divulgado, optar por permanecer no plano PSAP ou optar pela migração. Então, o acesso ao simulador é muito importante. Ainda dá tempo, é a última semana, a gente sabe, como bons brasileiros, a gente geralmente deixa as nossas decisões para a última hora, então ainda dá tempo de acessar a nossa equipe de atendimento, ainda dá tempo de acessar a nossa página com conteúdo específico, exclusivo, com todas as informações sobre a migração. Lá tem perguntas e respostas, as perguntas mais frequentes. Com certeza, a maioria das perguntas que me foram enviadas aqui, que eu estarei respondendo hoje, eles se encontram nesse material de perguntas e respostas, disponibilizados no nosso site. Então, vale a pena acessar e se inteirar um pouco mais, principalmente agora, com o prazo se encerrando. Eu também queria convidá-los a que não deixar para a última hora. A gente sabe, né, que tem o risco, tecnologia ajuda, mas às vezes atrapalha. A gente pode ter uma sobrecarga de acessos no último dia. Você, como entra pelo simulador, navega todas as etapas e começa a preencher lá as opções, a gente pode ter uma sobrecarga. Então, a gente gostaria muito de evitar isso. Então, que as pessoas, ao longo dessa semana, ainda assim, inteirem das dúvidas e já comecem a acessar o simulador e finalizar suas opções para não ter sobrecarga, inclusive na área de atendimento. Pode ter muita gente que pode deixar para tirar uma dúvida em cima da hora e a gente pode ter um acúmulo muito grande de respostas na mão da equipe de atendimento e a gente não consegue atender todo mundo num prazo muito curto. Então, são em torno de 1.400 pessoas envolvidas nesse processo que tem essa opção por migrar ou não. Então, isso poderia provocar uma certa sobrecarga. Então, convido a todos para que se inteirem das informações, tirem suas dúvidas conosco. Bom,
Antes de entrar, né, nas perguntas, no convite, a gente abriu a oportunidade para que todos mandassem antes suas perguntas por e-mail, mas também tem a opção para que todos acessem aí o chatzinho da conversa e coloquem aí, se for o caso, ainda alguma pergunta que não tenha mandado antes. Mas ao final, dando tempo, a gente vai responder essas perguntas. As que não forem respondidas ao longo aqui da nossa live, a gente vai responder por e-mail, tá? De antemão, a gente já recebeu, bastante pergunta, mas muitas delas não necessariamente voltadas a dúvidas sobre a migração. Então, em respeito a essas pessoas que estão aqui nos assistindo, preocupadas, querendo tirar suas últimas dúvidas para finalizar aí a sua opção, a gente vai focar aqui nas respostas referente a perguntas direcionadas à migração. Tem algumas perguntas que são sobre o funcionamento do plano em si, a gente vai responder depois por e-mail, a gente vai deixar o canal aberto aqui, focando no assunto migração do plano, tá, gente? Então, eu acho que eu queria partir já aqui para o próximo slide, que eu queria passar um pouquinho para falar um pouquinho sobre o simulador, né? Eu tenho convidado sempre o pessoal para acessar, então a gente ficou sabendo que em alguns grupos de WhatsApp, em algumas conversas, algumas pessoas não tinham entendido muito bem o processo, as pessoas estavam um pouco assustadas com a ideia de que se entrasse no simulador e sem querer, ao longo das visualizações, apertasse algum botão sem querer, já estaria formalizando ali a sua opção. Então, não é assim que funciona, o sistema foi muito bem preparado para que, ao final, você passa por uma série de etapas, eu vou mostrar a seguir para vocês, você passa por uma série de etapas, e na última, é onde você discorre ali por algumas opções, você vai escolher o seu regime tributário, você vai conferir alguns dados, os dados da sua reserva, só então você avança nessa etapa, você vai receber um código pelo seu e-mail cadastrado, que em uma das etapas você vai conferir esse e-mail, só depois de digitar esse código de verificação é que então será efetivada a sua opção, abrindo até para uma tela para que você possa fazer um download do seu termo, com todas as informações ali contidas. É um documento seu de proteção, de validação de que naquele momento você realizou aquela sua opção. Então, se a gente for pro próximo slide, a gente começa ali mostrando assim, a etapa 1 do processo de simulação, né? É uma etapa introdutória, tem um texto ali, descreve um pouquinho de como funciona, o que vem a ser essa migração dos planos. A gente avançar, né, vai ver que a próxima etapa, a gente vai ver que é um resumo. Então, fala um pouquinho aqui da situação do participante. Nesse exemplo aqui é um assistido. Se fosse um participante ativo, ele apareceria ali na situação ativo. Então, não teria a data de aposentadoria, teria uma projeção ali de aposentadoria conforme o plano e a idade. Então, aqui no caso como assistido, ele fala mais ou menos a idade e fala o saldo de reserva. Se a gente for para a próxima etapa, também, de novo, ali é um resumo, ele traz ali os dados do plano, algumas informações também a serem só revistas, validadas, e aí, como sempre, a gente está destacando aqui em amarelo, no canto inferior direito, você passando por essa etapa, você ainda não está efetivando nada da sua opção, só algumas informações. Avançando mais uma, a gente já começa a ter o entendimento do que vem a ser essa tal reserva de migração. Ela se inicia como reserva matemática e ela se torna reserva de migração, porque assim, a reserva matemática, a gente já explicou em algumas outras lives, existe esse material também explicativo no nosso site. Reserva matemática é todo um cálculo que engloba as contribuições dos participantes somadas às contribuições de contrapartida da patrocinadora, incorporando algumas expectativas de crescimento salarial, crescimento de inflação, projeções de longevidade do participante.
Então, é todo um cálculo atuarial, quase um cálculo da NASA, mas, enfim, existe um profissional habilitado para isso, é o atuário. Então, todo um cálculo é constituída, toda essa reserva, que inicialmente é a reserva matemática. Por que a gente está chamando agora de reserva individual de migração? Porque a reserva matemática, nesse processo de migração, ele sofre alguns acréscimos, que são alguns incentivos por conta da migração. Então, por isso que muda o nome, ele é muito parecido, se a gente resumir, é RMI, Reserva Matemática Individual, Reserva de Migração Individual. Mas o que são esses incentivos? Então, por exemplo, quem tem a parcela BD tem lá um superávit acumulado já há algum tempo do participante, e também tem a parte da empresa retida, que não pode ser distribuída, porque as outras duas submassas, BSPS e CV, elas são deficitárias. Então, com isso, o nosso órgão regulador, ligado ao Ministério da Economia, que chama PREVIC, regulamenta o funcionamento dos fundos de pensão, em uma consulta prévia aí a essa migração dos planos, eles enfatizaram que essa distribuição não poderia ser feita porque um plano é um plano único com 3 submassas, onde a soma das 3 submassas, uma submassa é superavitária, outras 2 deficitárias, não compreende uma possibilidade de distribuição de superávit para um público específico. Agora, com a migração, a tratativa é diferenciada por submassa, então quem tem a parcela BD vai conseguir, como incentivo, acesso a essa sua parcela retida do superávit, e também a empresa está abrindo mão de 50% da sua reserva matemática, ela também vai destinar para somar a reserva desse participante, a parte que lhe pertence, 50%, para que funcione realmente como incentivo, ou seja, isso efetivamente vai aumentar o saldo do participante no momento da migração. Ele leva seu saldo, mais esse excedente do superávit dele, mais o excedente de saldo da patrocinadora. Então, por isso, nesse momento aqui de reserva de migração, é onde é possível ver por submassa quanto que tem lá de reserva matemática, quanto que tem de incentivo e quanto que passa a ser a sua reserva de migração. Também essa etapa não se efetiva nada, você não tem como clicar lá no botão e já efetivar sua migração, você é obrigado ainda a navegar para o slide seguinte, que é onde a gente vai começar a falar sobre a migração. Então, nessa etapa 4, é onde o simulador traz em formas paralelas, lado a lado, ele coloca a situação do participante, se ele migrasse 100% para energias, então essa primeira coluna, à esquerda, ele traz ali uma simulação de um saldo, a pessoa pode entrar para simular um percentual, se ela quer receber 25% ao migrar para energias, quem é aposentado, claro, se ele pode simular lá, se ele quer receber 25%, qual o percentual do patrimônio ele quer receber todo mês, então ele consegue fazer simulações se ele optasse pela migração por energias. Na coluna do meio, ele traz lá uma composição, se a pessoa optasse por a sua parcela BD migrasse para o plano saudado, que pode vir a ser criado se houver muitas opções de participantes por esse plano, ele vai ser possível caso atinja um patrimônio em torno de 60 milhões, que é o patrimônio determinado ali mínimo para se iniciar um plano como esse. Então, aqui nessa coluna do meio, ele mostra como é que seria essa composição, qual que é o saldo do participante das outras duas submassas, PSPS e CV, então, que migrariam para energias. Então, retomando, o participante do PISAP Bandeirante, que é participante das 3 submassas, BD, BSPS e CD, ele pode optar por migrar a sua parcela BD, apenas a BD, iria compor o saldo, esse plano saudado, as parcelas BSPS e CV migrariam automaticamente para energias. Então, nessa coluna do meio, é possível
visualizar e simular como é que seria uma renda futura com base nessa composição. E à direita, na última coluna, é onde existe a simulação de quem o participante ativo, se ele permanecer e se aposentar futuramente pelo PISAP, ou quem já é aposentado, ele consegue visualizar ali a sua situação atual pelo plano PISAP, Bandeirante. Então, é nessa tela onde é possível comparar as rendas possíveis e geradas por cada opção de plano, ou até mesmo visualizar ali na parte superior os patrimônios que seriam disponibilizados em cada opção. Então, é muito importante entrar, entender, simular, e é a partir daí que aí começa já o processo de opção. Então, por exemplo, se a pessoa nessa tela está tendenciada pela migração para o Energias, é nessa tela que ela vai entrar, fazer todas as simulações, qual o percentual que ela gostaria, então, de receber futuramente como aposentado, e qual, se quer receber ou não os 25%. Uma vez simulando nessa opção, Energias, a partir daí que ele, então, vai clicar para evoluir, para avançar nessa opção. Então, no botão, assim, nessa tela, no canto inferior direito, abaixo, vai ter lá a opção de avançar. Então, é importante ressaltar aqui, se a pessoa quer avançar pela opção no plano saudado, que é o do meio, ele entra nessa opção e a partir dali ele vai avançando a sua opção. Se ele quer se manter no PISAP, é a partir do PISAP que ele clica ali em simular essa opção, avançar nessa opção até a finalização do termo. Se for da esquerda, Energias, entra nessa opção e é a partir dali que ele simula, evolui e avança a sua opção. Então, avançando mais um slide, uma vez que a pessoa optou por uma das três, ele vem para essa tela de conferência de dados, então ele vai ver ali o seu e-mail cadastrado, algumas informações do seu nome, se está correto, e aí, mais uma vez, ele clica em avançar, então a gente vê isso no próximo slide, que é onde efetivamente vai ser gerado o termo de opção. Aí sim, nessa última tela, a pessoa vai poder visualizar ali um resumo do que ele viu nas etapas anteriores. A sua reserva matemática vai estar descrita ali, uma fotografia, a composição. Ele vai poder visualizar qual foi o percentual, caso ele tenha escolhido lá o Energias, qual o percentual de benefício que ele vai querer receber mês a mês, a partir da efetivação da migração, se ele optou pelo percentual de 25% do patrimônio no ato, ali no primeiro recebimento de benefício, ele tem essa opção, ele pode receber esses 25%, quem migra por Energias, claro. Nesse primeiro momento ele pode escolher, ou depois, uma vez que migrou, a qualquer momento ele pode optar por sacar até 25% do seu patrimônio, da sua reserva constituída, migrada para esse plano. Tá? É um tiro único, até 25%, para ser recebido de uma vez, lembrando que tem incidência de imposto de renda, e só um detalhe, até 25%. Se a pessoa optar no primeiro momento por 15%, não tem como ela voltar 1, 2, 3 anos depois e falar, olha, agora eu quero os outros 10 para compor os 25%. Não, é uma única opção, é um tiro único de até 25% sendo feito o pagamento de uma vez. Então, nessa opção aqui, no termo de opção, isso vai estar descrito. E um ponto muito importante é a opção pelo regime tributário. Isso é uma novidade. Todos os integrantes de um plano CD são obrigados a optarem se querem seu regime tributário o progressivo ou regressivo. Regime tributário progressivo é aqueles que a gente já está muito habituado, é o que rege a retenção de imposto, no nosso caso, nós, assalariados, que vai até 27,5%, incide sobre a massa de recebimento.
E existe a opção também do regressivo, que é que o próprio nome diz, ele começa com 35%, a cada 2 anos ele vai reduzindo a alíquota em 5%, e ele chega ao final de 10 anos na alíquota mínima e definitiva, que é a de 10%. A gente chama alíquota definitiva de 10%, porque não incide restituição sobre esse valor retido de 10%. Então, mesmo que a pessoa tenha despesas médicas, instrução dos filhos, enfim, despesas dedutíveis, não se aplicam para a tabela regressiva. É 10%, é definitiva, sem restituição. Tá? Então, aqui é muito importante, e lá no termo ele não diz assim, progressiva, opto pela progressiva ou opto pela regressiva. Não, ele está escrito assim, não opto pela regressiva, ou a outra bolinha, opto pela progressiva. Porque automaticamente, se a pessoa coloca lá, não opto pela regressiva, então já entende-se que vai ser a progressiva. E se ele clica na opção lá, regressiva, elimina-se a opção progressiva. Trocadilhos aí, mas não opção ou opção. Sempre lá estará destacado a tabela regressiva, tá? Então, é muito importante, parece confuso explicando aqui, mas no termo isso está bem escrito, bem detalhado, é bem fácil o participante optar. E aí, ao final de tudo isso, ele avança mais uma vez, e aí ele vai receber um código no e-mail, ele vai ter que, nessa tela que vai ficar congelada, digita o código que ele recebeu por e-mail, aí vai partir para essa tela, efetivando, confirmando de que o termo dele foi enviado com sucesso. E aí tem esse botãozinho aí amarelo, laranja, onde a pessoa vai fazer a opção pelo download desse termo, onde ele vai guardar isso para consultas futuras, mas esse termo ele vai guardar, vai ter posse desse termo de confirmação da sua opção. Tá? Então, gente, eu quis trazer um pouquinho aqui do simulador. Existia um mito aí a respeito do simulador, de que a qualquer momento, sem querer, a pessoa clicasse em algum botão, efetivaria a sua opção sem nem mesmo ter terminado a navegação. Não é assim, podem acessar e navegar com toda a tranquilidade, tá? Acho que eu já me estendi demais aqui no simulador, acho que eu queria agora partir já para as perguntas que nos foram enviadas com antecedência, na época do convite. Então, vamos lá, eu tenho aqui algumas perguntas que já foram enviadas, eu já queria partir para elas. Então, vamos lá, aqui foram várias perguntas mais ou menos no mesmo contexto, né? A gente sabe até identificar que é de um público de funcionários, ainda da IDP, participantes ativos, né? Não são aposentados ainda, eu vou falar a pergunta, por isso que a gente sabe, porque são participantes preocupados e perguntando o seguinte, puxa, no plano PISAP Bandeirante, existe lá a opção, a elegibilidade antecipada, a proporcional, a partir de 49 anos de idade. Mais ou menos como funciona no INSS, né? A aposentadoria antecipada por tempo de serviço, se você é um pouco mais jovem, menos de 55 anos, mas já tinha 35 anos, você irá lá e já no INSS poderia dar entrada na sua aposentadoria proporcional. Planos BD são mais antigos, trouxeram esse mesmo conceito, então tem a aposentadoria proporcional, ali antecipada, a partir de 49 anos. Lembrando que um participante do plano PISAP que optasse por isso, se desligasse da empresa e optasse já por essa aposentadoria antecipada, ele ia ter um redutor, um fator lá, uma redução muito grande do valor do seu benefício, porque ele está antecipando em mais de 4 anos a sua aposentadoria total, né, integral, que chama. Então, no plano PISAP Bandeirantes, a aposentadoria integral é a partir de 53 anos, mas existe a opção, a partir dos 49,
da antecipada. Então, de novo, tem esse fator de redução. Então, ele vai ter uma redução significativa em seu benefício a quem esperaria, por exemplo, na integral 53. E alguns estão comparando, puxa, no Pisar Bandeirante, a partir de 49 anos já tem elegibilidade, poderia já entrar com aposentadoria, me desligando da empresa. Já no plano CD, Energias do Brasil, a elegibilidade se inicia a partir de 55 anos. Então, muitos retratam de formas muito diferentes aqui essa diferença. Então, lembrando, a pessoa ainda está trabalhando, é um participante ativo. E ele manifesta aqui a preocupação de, puxa, num plano é 49 e no outro é 55. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Hoje, o próprio governo, olhando um plano como o regime geral de previdência social, né, o INSS, ele está alongando mais o tempo de contribuição para que todo aquele valor acumulado de reserva para que sejam pagos as aposentadorias tenha mais corpo, ela tenha um patrimônio maior, porque as pessoas estão vivendo mais. Então, imagina uma pessoa se aposentando com 50 anos e ela seguramente vai viver até 85, 90 anos. Então, muitas vezes ela pensa, poxa, eu já contribuí por 35 anos, quero me aposentar com 50. Tá, mas ela vai viver por mais 35 ou 40 anos. E não necessariamente ela contribuiu nesses 35 anos para ter uma aposentadoria. E ela vai usufruir depois por 35 ou 40 anos, ou seja, ela vai usufruir mais tempo do que ela contribuiu. Então, isso é uma conta realmente que já não fecha. Por isso que o governo está procurando estender mais o regime geral. Mas voltando aqui ao plano. As pessoas, por tendência, vão trabalhar um pouco mais para se aposentar também pelo INSS e também usarem o seu plano complementar de previdência, que somos nós, da Enerprev, para complementar sua renda de aposentadoria. Então, 55 anos é uma idade já definida em regulamento, em estudos, já atualizados. Um plano CD ele já é um plano mais moderno, mais novo do que em relação aos BDs, e é uma idade até média, uma idade razoável para que se acumule um patrimônio que a partir daí já consiga proporcionar um complemento de renda confortável à aposentadoria. Antes disso, isso começa a ter uma expectativa um pouco mais baixa de renda. Então, vou dar um exemplo, né, nessa base comparativa. De 49 para 55, são 6 anos. Se a gente abrisse essa antecipação de benefício, a pessoa deixaria de ter ali que ela não contribuísse mais, ela simplesmente deixasse seu dinheiro rendendo, seu patrimônio acumulado. A gente está falando em 6 anos, que a Enerprev conseguisse render 6% ao ano, estou falando de uma rentabilidade baixa, 6% ao ano, por 6 anos, são 36%. Então, uma pessoa que tem um patrimônio de 500 milhões, ela simplesmente deixando rendendo por mais 6 anos, que ela não fizesse novas contribuições, só rendendo, juros trabalhando por ela, ela ia ter 36% a mais de patrimônio ao final de 6 anos. Ou seja, um patrimônio de 500 mil pularia para 680, quase 700 mil reais. São 36% a mais. Refletindo isso em salário, se ela tirasse 1%, antes a pessoa tinha 500 mil, tirasse 1% ao mês, ia tirar 5 mil reais. Guardando por mais 6 anos, ela teria um aumento da sua renda em 36%. Ou seja, ela tiraria quase 7 mil reais. Então, acho que essa é a importância, essa é a diferença. Vai ficar mais tempo, vai demorar mais tempo a elegibilidade, mas ela vai ter a seu favor mais tempo os juros ou as contribuições que ela fizer para o plano, aumentando a sua expectativa de retorno, de benefício lá na frente. Diferente de um plano BD. Plano BD, você tem uma renda ali, ela tem no máximo a correção pela inflação anual. Um plano CD, ele tem por objetivo uma meta super acima, superar muito mais simplesmente a inflação. Então, não é uma distorção, é uma ferramenta, é uma estratégia para proporcionar ao participante um tempo maior de acumulação
que vai refletir para ele mesmo como um aumento de expectativa de renda depois em aposentadoria. Então, em resumo, foram várias perguntas nesse aspecto, né? Não é que a pessoa estaria abrindo mão de um benefício, de uma possibilidade. Então, lembrando, 49 anos, ela teria um benefício antecipado, reduzido, aos 55 anos, pelo Energias, é integral, ou seja, ela opta o percentual ali, não tem redutor, não tem nada. A partir de 55 anos, ela opta entre 0,1% do seu patrimônio até 2,5%. Então, é uma facilidade, quanto mais ela acumular, maior é a oportunidade de benefício que ela vai poder receber. Uma outra pergunta que surgiu, que foi enviada com antecedência, perguntando assim, quais as desvantagens de migrar de planos? Não existem desvantagens. As pessoas perguntam, qual a vantagem de migrar? Qual a desvantagem de migrar? Ou de não migrar? Isso é muito individual. O Carlos destacou isso na abertura, destacou isso muito bem. É importante entender as opções, as oportunidades que existem, que estão abertas agora pela migração, e identificar a sua oportunidade. Eu posso listar algumas oportunidades aqui e que alguns podem não ver como um grande benefício. Então, por exemplo, o plano CD, você passa a enxergar um patrimônio. No plano BD, você tem uma renda. Você sabe quanto você vai receber durante a sua aposentadoria, o resto da vida, até a sua morte. Tem lá um salário que vai ser corrigido pela inflação até a sua morte. E o participante morreu, passa a ser o companheiro ou companheira 50% daquela renda, com um incremento de mais 10% por conta de cada filho menor. Mas olhando só o cônjuge, o companheiro ou companheira, é 50% que esse participante, ao morrer, vai deixar para o seu companheiro ou companheira. Num caso de um plano CD, você enxerga um patrimônio. Você tem lá, por exemplo, 1 milhão. Você opta por receber todo mês um percentual. E aí está confortável recebendo esse percentual todo mês. O participante faleceu, os seus herdeiros legais terão acesso a esse 1 milhão lá acumulado. Então, elas vão poder dar continuidade ao recebimento dessa renda do participante. Ou um percentual maior, ou um percentual menor, ou um valor fixo, e inclusive sempre de olho naquele patrimônio que ficou lá acumulado. Esse patrimônio é constituído, acumulado para os herdeiros legais. No plano BD, não se enxerga patrimônio. Se o participante morreu cedo, seu cônjuge também, a reserva que ficou lá para trás fica numa condição mutualista para ajudar a pagar renda futura para participantes que tenham longevidade, que tenham um prazo maior. É o mutualismo. Então, no plano CD, isso não acontece. Isso eu vejo como uma grande vantagem, oportunidade, é planejamento sucessório. Você vai deixar um bem para os seus familiares, para os seus entes queridos. É uma proteção que você deixa, além simplesmente de 50% do salário que você recebia do plano. Alguns podem não enxergar isso como uma vantagem. Então, por isso que é muito difícil, principalmente no meu caso, descrever aqui o que seriam vantagens e desvantagens. Existem oportunidades, acho que as pessoas têm que entender melhor, e algumas se encaixam na sua situação de vida. Outra oportunidade que existe, e para alguns podem ser uma grande vantagem, é esse acesso a 25% do patrimônio. A pessoa está ali vivendo uma necessidade ou uma oportunidade de abrir um negócio com a família, com um filho, ele pode ter acesso a 25% desse patrimônio que é dele, ele trabalhou a vida inteira para constituir isso, e ele pode acessar de uma vez e pode até lhe proporcionar uma qualidade de vida futura. Então, ele pode participar de um negócio familiar, dar continuidade a um negócio que já existia, aumentar sua renda através desse negócio de família, enfim, é um exemplo que um plano BD não oferece. A pessoa só tem uma renda, ela não tem um patrimônio. Então, o plano BD tem essa oportunidade. Outra oportunidade é a oscilação dos percentuais. Um momento de, puxa, eu quero fazer uma viagem, precisaria acessar um pouco o meu patrimônio, tirar um percentual maior, ele pode acessar até 2,5%. Acessa nesse mês, tira um percentual maior, depois ele reduz
e volta a receber um percentual menor, 0,4, 0,5, um percentual confortável, e ele tem acesso a esse patrimônio, você tem que pegar um empréstimo consignado no banco. São exemplos, tá, gente? Que podem ser considerados como vantagens ou desvantagens. Outra pergunta que surgiu é se era necessário assinar algum documento, caso não queira migrar, o próprio termo de opção. Por isso que é importante, entre no simulador, e se ao final de tudo que está descrito lá, a pessoa não identificou a oportunidade, não quer migrar, o próprio termo lá, ela pode optar por não migrar. E também esse seria o termo. E se alguém não se manifestar, não entrar no simulador, não quiser fazer sua opção, automaticamente ele permanecerá no plano. Tá? Então, tudo é automatizado, está sendo tudo sem documento físico assinado. Por conta da pandemia, a gente automatizou o processo. Então, o termo, ao final do simulador, já é o termo de migração sem necessidade de nenhuma assinatura em envio físico. Ok? Tem, de novo, aqui muitas dúvidas a respeito dos regimes tributários, né? Progressivo, regressivo. Então, de novo, já enfatizei lá no começo, a progressiva é a que rege nosso salário atual, todo mundo conhece um pouco a tabela progressiva. A regressiva é aquela que começa com 35%, vai regredindo a cada 2 anos, finalizando em 10%, só que é definitivo. Então, não tem, a pessoa vai estar aposentada, tem lá despesas médicas, contrata um plano de saúde, seria uma despesa dedutível de imposto de renda, mas se ela está na regressiva, já nos 10%, ela não consegue recuperar esse imposto definitivo. Tá? Algumas perguntas, se o plano Energias é um PGBL ou um VGBL. Na verdade, nenhum dos dois. Ele tem uma característica muito similar a um PGBL, porque ele tem incentivo fiscal, até 12% das contribuições para o plano, ele pode abater da sua base de cálculo do imposto de renda, por isso que ele é um pouco parecido com o PGBL, mas são produtos completamente diferentes. PGBL e VGBL são comercializados por bancos e seguradoras, e o nosso caso, a Enerprev, é um plano de previdência complementar oferecido pela empresa, é aberto apenas a funcionários da empresa, e ele não se identifica com nenhuma dessas duas siglas. Tá? É um plano exclusivo, mas ele tem uma característica muito próxima a um PGBL. Tá? Algumas perguntas a respeito do saudado PISAP, perguntando qual menos vulnerável a déficit seria o saudado em relação ao PISAP Bandeirante. Então, tentar resumir aqui. O plano saudado, o próprio nome já diz, quem optar por esse plano, se ele for constituído, atingir lá aquele patrimônio superior, em torno de 60 milhões, as pessoas que optaram por ele, ele vai ser fechado esse plano, ele vai ser saudado, ninguém mais entra nesse plano, vai ser apurado já o benefício proporcional de cada participante, já considerando como são apenas participantes que migram da submassa BD, então vai ser recalculado essa reserva de migração com os incentivos de acesso ao superávit do participante e da patrocinadora, e em cima disso é calculado um benefício. Esse benefício fica ali calculado já agora, nesse momento, é congelado, e aí ele passa a sofrer atualizações apenas pela inflação. Não entra mais numa projeção atuarial, expectativa de crescimento salarial, que isso faz parte de um plano BD ativo, tem expectativa de crescimento salarial, crescimento de inflação, aumento da massa. Então, um plano saudado ele já não tem mais uma série de fatores de projeções atuariais que podem no futuro gerar um déficit. Então,
Por isso que ele está menos suscetível a esse risco, mas o risco ele existe. Uma necessidade de equacionamento futuro pode vir a acontecer. E aí entra aquela mesma proporcionalidade que existe hoje do plano BD, que é a referência dele de constituição de regras. Então, seria mais ou menos 50-50. Numa situação de superávit, a empresa acessaria seu superávit e o participante também. No caso de déficit, na necessidade de um equacionamento, tanto o participante quanto a empresa seriam convocados a fazer o plano de equacionamento. Mas o risco realmente de um plano saudado, ele é bem menor do que um plano como existe hoje, constituído o PISAP Bandeirante. Existem muitos termos técnicos nessa projeção, nessa explicação, a gente precisaria de muito mais tempo para isso, mas, em resumo, ele tem várias reduções de critérios, então ele mitiga bastante o risco de necessidade de equacionamentos futuros, tá? Um plano saudado. Uma pergunta ali pedindo para enfatizar bastante essa condição do patrimônio, né? Como é que fica? Então, é uma dúvida se na falta, né, do participante, se o patrimônio acumulado vão para os herdeiros, como é que ficaria para cada tipo de plano. Então, por exemplo, quem permite isso, acesso a patrimônio, a visualização de um patrimônio acumulado, é o Energias do Brasil, é o plano CD. Todo participante enxerga ali o seu patrimônio acumulado e o participante, ao falecer, os herdeiros legais visualizam esse mesmo patrimônio e passam a ter continuidade de acesso a esse benefício sem nenhuma redução de benefício. Ele opta por percentual, valor fixo, enfim, o patrimônio está ali, funciona como uma herança ali, um planejamento sucessório. Os herdeiros legais passam a ter acesso a esse patrimônio total lá acumulado pelo participante. Os dois outros planos, o saudado, se vier a ser constituído, ou como é hoje o PISAP Bandeirante, os participantes não enxergam patrimônio, enxergam renda. E aí como é que fica sucessório? O participante morreu, o companheiro ou a companheira recebem apenas 50% daquela renda, o companheiro ou a companheira morreu, encerra-se ali o pagamento do benefício, não tem continuidade para os herdeiros, tá? Praticamente se resume a isso. As perguntas antecipadas praticamente foram essas. A gente recebeu aqui uma pergunta hoje, Eric, me ajuda, eu queria até abrir o áudio aqui para o Leonardo. O Alexandre Amorim de Souza mandou uma pergunta interessante via chat aqui para a gente. Eu queria trazer essa pergunta para a resposta. Bom dia, Marcelo. Bom dia. O Alexandre, ele eu estou agradecendo pelos esclarecimentos, tá? Ele informa que está na ativa e que contribui para o plano há 26 anos. Então, a primeira opção dele é a optar pelo recebimento do benefício através da porcentagem do saldo disponível nos planos Saudado, PISAP e Energias do Brasil. É possível deixar o pagamento de benefício indefinidamente, como se fosse vitalício? Então, é basicamente até o que você estava explicando agora, né? E segundo ponto, e ele está explicando, se optar por receber a porcentagem mensal, por exemplo, 0,3%, no período de um ano, seriam 3,9% com o 13º. E nesse mesmo período de um ano, o plano rendeu também, por exemplo, 5%. Assim, nesse hipotético período de um ano, saquei 3,9%, o plano rendeu 5%, e eu ainda teria o lucro de 1,1%, correto? Eita, é uma primeira pergunta. Fantástico. Obrigado, Léo. Esse exemplo do Alexandre é perfeito. Um plano CD, ele traz isso à tona. Então, hipoteticamente falando, tem 1 milhão acumulado, ele recebeu, ele fez um saque do exemplo dele, de 0,3 ao mês, e a gente conseguiu render 0,5, ou seja, que a gente tenha rendido ali 3,6 ao ano, ou como ele trouxe o exemplo, 3,9 ao ano, considerando um saque a mais como 13º, e a gente rendeu ao ano 5%,
o patrimônio, ou seja, ele fez um saque mensal para o benefício e ele ainda vai ver, ao final do ano, o seu patrimônio de 1 milhão não reduziu, ele cresceu, ele ainda se tornou maior, porque o que o plano conseguiu gerar de retorno é maior do que ele fez de saque mensal. Então, nesse cálculo dele, esse 1,10% a mais que ele não sacou, fica composto na reserva, no saldo. Ele consegue visualizar isso no patrimônio dele acumulado. Então, ele iniciou lá com 1 milhão, foi sacando 0,3 todo mês. Ele sacava 0,3, rendia em torno de 0,4. Ele via que ele sacava e, mesmo assim, entravam juros no mesmo mês maior do que o saque que ele fez. Então, o patrimônio dele, ao invés de ir diminuindo, ele foi crescendo. Essa é uma tendência. Então, um outro exemplo mais significativo. Se a pessoa faz um saque ali de 0,5% ao mês, que vai ao ano, sem considerar 13º, um 13º saque. Então, 12 saques, 0,5%, ele vai sacar em torno de 6% no ano. Se a gente conseguir render como rendeu em 2019, o Mix 15 rendeu 9, se eu não me engano, 9,28, nós rendemos 3% a mais do que esse participante teria sacado. Ou seja, ele sacou mês a mês e ainda viu ao final do ano o seu patrimônio crescer. A tendência é essa. Se isso se repetir ao longo de 10, 15, 20 anos, a tendência é que ele saque todo mês, venha a falecer em algum momento e deixe um patrimônio ainda maior para os seus herdeiros legais. Se tornaria algo como um vitalício e ainda com um prêmio, né? Não oportunidade de um rendimento mensal, mas você tem o patrimônio lá que você está visualizando, como se fosse um seguro. Mas é um patrimônio acumulado que fica para os seus herdeiros. Esse exemplo é um exemplo muito bom, que pode ser dado como uma oportunidade e que alguns podem enxergar realmente, como o Alexandre está vendo, como uma grande vantagem do plano CD, o plano Energias. Alexandre, obrigado pela participação. Leonardo, você tem mais alguma pergunta? A gente está chegando já no prazo quase que final, mas acho que a gente pode estender mais um pouquinho para algumas perguntas. Ok, temos aqui uma dúvida, a pessoa não se identificou, perguntando se depois de ter encerrado essa migração, ele poderia fazer a opção novamente no futuro. Não, infelizmente não, né? O plano de migração, a migração entre os planos é uma janela dada e conquistada pela EDP, com a ENEPREV junto ao órgão regulador. Tem toda uma regulamentação para que se faça essa oportunidade de migração. A gente está partindo já para a conclusão dessa migração. Se a pessoa não fizer essa opção agora, dificilmente haja outra ação como essa de migração. É muito difícil que isso seja replanejado. Então, repense, eu acho que é uma oportunidade única, não deixe ela passar. Marcelo, eu tenho um pedido aqui de orientação a respeito se essa apresentação, essa live, ficará disponível para uma consulta para aqueles que não podem estar assistindo nesse momento. Claro, a gente combinou isso já no começo. Essa live estará disponível no site da ENEPREV para consulta, assim como outros materiais já disponibilizados, outras lives. Inclusive, convido a todos, acessem a nossa página, tem um material farto, material bacana, pensado para o participante, para que ele tire suas dúvidas. Tem lá perguntas e respostas, as perguntas mais frequentes a respeito desse assunto, com suas respostas já escritas lá, formalizadas pela ENEPREV, estão lá. Tem os regulamentos, tem conteúdos de lives anteriores, como eu já falei, vale muito a pena acessar o nosso site. Eu lembrei agora, desculpa, na passada do meu material aqui, ficou uma pergunta que eu não respondi. Uma pessoa comentando se 70%, um participante que tenha 75% do seu recebimento já aposentado, que é da parcela BSPS, se vale a pena a migração. Então, de novo, aquele assunto, né? Vantagens e desvantagens. O que vale a pena, não vale a pena, é muito
da análise e o entendimento de cada um. No meu entendimento, é sempre observar o seguinte, a maior vantagem, uma das maiores vantagens que um plano CD oferece é a oportunidade de você poder deixar um patrimônio acumulado, patrimônio que você, participante, acumulou ao longo de todo o seu período laboral, você foi contribuindo ali, junto com as contribuições da empresa, constituiu ali uma reserva, um patrimônio. Um plano BD, você não acessa patrimônio, acessa só uma renda. O máximo que você deixa, como eu já frisei várias vezes, para o seu cônjuge, seu companheiro ou companheira, é 50% da sua renda ao falecer. Um plano CD, além de toda a flexibilização de recebimento, percentuais, ele deixa o que eu vejo como um dos pontos primordiais, é a possibilidade de deixar tipo uma herança. Você está deixando um patrimônio para os seus familiares, para os seus herdeiros legais, para os seus entes queridos. Um exemplo, né, o BD, ele deixa 50% para companheiro ou companheira e 10% adicional para cada filho, só que filho menor de idade. Num plano CD, esse patrimônio que pode ser herdado, futuramente pode ser acessado, inclusive, por um filho maior de idade, se for vontade do participante. Então, é um planejamento sucessório, né? O participante vê o seu patrimônio ali acumulado e os seus entes queridos, seus herdeiros legais, estarão amparados na sua falta por esse patrimônio acumulado por ele, uma condição de proteção para o futuro. Então, identifica-se como oportunidade ou vantagem para cada um. Essa situação é como eu responderia a esse questionamento. Você tem mais algum exemplo, Léo? Alguma pergunta? Marcelo, só fazer uma colocação. As perguntas que, porventura, não foram respondidas, a gente vai encaminhar nominalmente para as pessoas que se identificaram, ok? Tá ótimo. E apenas para deixar claro uma dúvida que foi colocada aqui, tem uma dúvida de um participante que não se identificou com relação a ele está entendendo que ele pode escolher o percentual de recebimento do plano saudado. É só para poder esclarecer como que é a forma de recebimento do benefício do saudado de energias, né? Tá ótimo. Tá? Então, vamos lá. O plano saudado, ele mantém a característica de um plano vitalício. O plano saudado, ele é vitalício, tá? Ele não é um plano CD, não é um plano de contribuição definida, onde a pessoa opta ali e vê o patrimônio e recebe um percentual. Então, de novo, quem pode migrar, quem pode optar pelo PISAP saudado, ou saudado PISAP, são participantes do PISAP Bandeirante que participam, fazem parte da parcela BD. Então, apenas a parcela BD migraria para o saudado. Se esse participante tem acesso também, tem a parcela BSPS e CV, elas automaticamente irão para o Energias do Brasil, o plano CD. E aí, como é que funciona essa parcela que foi para o saudado? Ele é um plano de característica de benefício definido, ele também não vai ter acesso a patrimônio, ele vai enxergar renda, da mesma forma que ele enxergaria no Energias. Ele vai ver renda todo mês. A diferença é que esse plano gera condições que minimizam, que mitigam o risco de necessidades maiores de equacionamento, déficits futuros desse plano. Mas ele mantém praticamente a mesma característica. A vantagem que alguém pode identificar numa migração para esse plano é que ele traz da parcela BD para esse saudado o superávit que estava lá acumulado, sem acesso, e mais um incentivo da patrocinadora, ou seja, ele migra sua parcela BD para o saudado com alguns incentivos, uma reserva um pouco maior, mas ele cai na mesma condição de um plano BD vitalício, onde ele não vai optar por percentual, vai ser calculado qual vai ser o benefício dele, a renda dele, vai ficar congelada ali, já definiu o valor, e ele passa a sofrer só correções desse benefício pela inflação. Apenas isso.
e as outras 2 parcelas migram para Energias. E aí, com isso, ele passa a ter o quê? Um plano, uma fonte de recebimento híbrida. Uma parte vai vir oriunda de uma renda vitalícia, que é do soldado, e a outra parte vai vir da renda dele, que migrou para o Energias do Brasil. E aí, uma das vantagens que pode ser identificadas é assim, o plano Energias, ele não tem taxa de contribuição. Então, quem é hoje um participante aposentado, por exemplo, do PISAP Bandeirante, sabe que tem aquela taxa de contribuição, que pode chegar até quase 19% atualmente. Se ele migra para um soldado e o resto das parcelas para o Energias, ou que ele migre todas as suas submassas para o Energias, o Energias não tem cobrança de taxa de contribuição, é 0. Então, isso também é uma vantagem, você não tem deduções de taxas no seu benefício mensal. Eu acho que é isso, Léo, que eu posso complementar a respeito dessa informação. Você tem mais alguma pergunta? E só para poder terminar, finalizar, tem algumas dúvidas relacionadas à flexibilidade do Plano Energias do Brasil, se a pessoa pode alterar perfil de investimento, percentual de contribuição ou percentual de recebimento de pensão. Bacana. Então, vamos lá. A flexibilidade do CD, para quem é participante ativo, ele conta com a oportunidade de 2 vezes por ano. Na próxima revisão, a gente vai flexibilizar isso ainda mais. Mas hoje são 2 vezes por ano, ele pode alterar o seu percentual de contribuição. De novo, participante ativo, tá? Então, ele pode rever o seu percentual, aumentar, diminuir, dependendo da situação. O teto é 7% do rendimento bruto. Numa situação crítica, por exemplo, o participante ativo, puxa, troquei de carro, estou um período apertado, por 6 meses, eu queria reduzir minha contribuição para o plano, ou até mesmo suspender um plano CD, isso é possível. Ele pode suspender sua contribuição, claro, não vai ter a contrapartida da empresa, mas ele regularizando sua situação financeira, ele pode simplesmente, a qualquer momento, voltar a contribuir para o plano, sem nenhum problema, sem nenhuma multa, nenhum ônus por isso. Então, isso também é uma oportunidade, é uma vantagem no participante ativo, ele pode, em alguns momentos de necessidade, suspender a contribuição ao plano, para fazer caixa, ele recebe esse dinheiro na mão ali, recebe todo mês, um valor um pouco maior, depois ele volta a contribuir. Isso é uma janela. E o percentual de recebimento, aí já lá como aposentado, ele pode optar por receber todo mês, em cima do seu patrimônio, 0,1%, é um percentual muito pequenininho, não pode zerar, até 2,5%. Aí é um saque forte, geralmente preparado esse percentual para umas situações extremas, uma necessidade maior, ou uma oportunidade de uma viagem, ou entrar num sócio de algum negócio. Oportunidades sempre existem, a gente tem que estar preparado. Então, esse percentual mais alto de saque é pensado para ajudar o participante nessas possíveis oportunidades. Mas ele pode oscilar isso, hoje ainda é 2 vezes no ano, a gente tende, a partir do ano que vem, flexibilizar isso para mais opções ao longo do ano, esse percentual de saque de benefício. Lembrando que ele pode, um aposentado pela Energias, a qualquer momento ele pode sacar até 25%, também é uma grande ajuda. E futuramente a gente deve revisitar o plano para que o participante mesmo aposentado ele possa fazer contribuições, receber uma herança, fez um negócio, quer jogar dinheiro no plano, ele vai ter essa flexibilidade. Hoje, um plano PD como o do PISAP Bandeirante, isso não é possível, mas isso é coisa mais para o futuro. Acredito que ao longo do ano que vem a gente revisite o nosso regulamento e traga essas oportunidades interessantes aos participantes do Energias. Era isso, Léo? É isso, só destacando, Marcelo, que também podemos ter alteração do perfil de investimento. Exato. Nos meses de junho e dezembro. É isso. Isso, o perfil, hoje nós temos no Energias do Brasil 3 perfis, que a gente poderia classificá-los como um mais conservador, um moderado e um mais arrojado.
O conservador, ele é o fix, ele é totalmente voltado para a renda fixa. O intermediário, moderado, ele tem 15% de exposição à bolsa, renda variável. E o que a gente poderia chamar de mais arrojado é o mix 30, com 30% em exposição à renda variável, bolsa, que isso para as pessoas mais jovens, que têm mais tempo de contribuição, é uma oportunidade bacana, ele tem mais tempo para deixar ali os juros trabalhando a seu favor, para que lá na frente ele consiga um acúmulo de um patrimônio maior, que pode ser revertido em um benefício maior. Então, essa opção de perfis é uma oportunidade também, é uma flexibilidade bacana, oferecida só aos participantes de um plano CD, no caso, Energias do Brasil. Bom, eu acho que com isso a gente vai chegando ao final do nosso bate-papo. Mais uma vez, nunca é demais enfatizar que ainda dá tempo, tem uma semana para as pessoas tirarem dúvidas, acessem os nossos canais de atendimento pelo telefone, por e-mail, participantes ativos, acessem os nossos canais, podem combinar um grupo para atendimento com pessoas da nossa estrutura de atendimento, ou até mesmo um espaço, uma brecha dentro das reuniões de equipe. Seria um prazer participarmos e esclarecermos mais algumas dúvidas de uma forma coletiva, mas é bacana que cada um busque seu entendimento de uma forma individualizada. Então, está aberto aí o convite para acessarem a nossa estrutura de atendimento. Acessem o simulador, tem informações importantes lá, vale a pena o acesso. Qualquer dúvida também, a nossa estrutura de atendimento está preparada para ajudá-los, que seja assim, via Teams, entrar junto, passar pelas telas do simulador com o atendente nosso acompanhando, isso é possível, pode ser agendado, funciona muito bem isso. Agradecer a atenção e a paciência de todos. Dia 28 está aí, segunda-feira, é o prazo final, até meia-noite é o prazo de finalização dos atendimentos. E queria desejar a todos e a todas uma ótima semana e que fiquem protegidos em casa, se possível. Obrigado pela atenção e abraço a todos e a todas. Obrigado.